Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Hoje teremos a nossa segunda aula, dando continuidade aos temas trabalhados da semana passada. Vamos resolver algumas questões envolvendo a temática, vamos aprofundar um pouquinho no conteúdo. Então, espero realmente que vocês gostem da aula de hoje e que prestem bastante atenção, que depois, no final da nossa aula, eu vou deixar lá no grupo uma atividade envolvendo a temática, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, na aula de hoje, vamos dar continuidade ainda à temática da semana passada. Vamos trabalhar para os alunos do 7º ano as expressões numéricas e para os alunos do 8º ano, o tema de retas. Começando para os alunos do 7º ano, a gente vai ver um pouquinho, aprofundar os conhecimentos sobre essas expressões numéricas, como essas prioridades para poder resolver esses tipos de expressões, esses tipos de operações. Vamos exercitar um pouquinho aqui com 2 exemplos que eu vou resolver para vocês, para depois eu colocar lá no grupo uma atividade para a gente poder exercitar cada vez mais sobre esse tema, tá bom? Então, iniciando aqui, ele especifica, ele define o que seria essas expressões numéricas. Então, essas expressões numéricas são nada mais do que conjuntos de números que sofrem operações matemáticas com uma ordem de operações pré-estabelecidas. Ou seja, você não vai resolver aleatoriamente essas questões. Você vai dar prioridade para essa ordem que está estabelecida aqui, para você poder realmente conseguir chegar a um resultado correto. E qual seria essa prioridade? Qual é essa ordem pré-estabelecida? Seria, quando você deparar com qualquer tipo de expressão numérica, você vai ter que resolver primeiro se houver potenciação e raciação, para depois você resolver multiplicação e divisão, e finalmente, por último, é que você deve resolver a parte de adição e subtração. Agora, em algumas expressões numéricas, você também vai encontrar a questão de parênteses, de colchetes, de chaves. Aí, como é que você vai resolver quando também tem esses símbolos? Em algumas expressões numéricas, uma parte da expressão pode ter prioridade em relação às outras, que no caso aí é dos parênteses, colchetes e chaves. Se você se deparar com esse tipo de expressão, você vai tanto analisar essa prioridade aqui de cima, como essa daqui também de baixo. Porque você vai ter que eliminar primeiro os números ou a expressão, a operação que está dentro de um parêntese, para depois você eliminar os colchetes e finalmente eliminar as chaves. Então, para a gente poder entender melhor como é que resolve esse tipo de expressão, vamos resolver esse exemplo aí que eu trouxe para a aula de hoje, que é a seguinte. Nós temos aqui 25 mais 6 ao quadrado, dividido por 12, menos a raiz quadrada de 169, mais 42. É claro que a gente não vai fazer de forma aleatória. Nós vamos seguir realmente essa prioridade, tanto que está aqui em cima, como aqui de baixo. Como é que a gente não tem nem colchete, nem parênteses, nem chaves, a gente vai dar essa prioridade aqui do grupo aqui de cima, tá bom? Então, vamos ver o que é que a gente vai ter que eliminar primeiro, ou resolver primeiro aqui nessa expressão. A gente tem tanto a potenciação, que é nessa parte aqui, ó. Nós temos potenciação aqui e temos radiação aqui, que no caso é a nossa raiz quadrada de 169. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai repetir o 25. Nós vamos resolver a nossa potenciação, que no caso 6 ao quadrado é 6 vezes 6, então vai dar 36. Dividido por 12, abaixo o nosso 12 aqui,
menos... Quem é raiz de 169? Se a gente for analisar, vai dar igual a 13. Por que 13? Porque 13 vezes 13 dá igual a 169. Isso, repetindo aqui, o nosso 42. Pronto, fizemos a nossa primeira parte. A gente eliminou tanto a potenciação como a radiação. Agora, qual é a outra prioridade? Multiplicação e divisão. A gente não tem multiplicação aqui, mas a gente tem a divisão. Então, vamos abaixar o 25 aqui. Vamos abaixar o sinal de mais e vamos resolver a nossa divisão aqui. 36 dividido por 12, se a gente resolver isso aqui, ele vai dar igual a 3. Porque 3 vezes 12 dá 36. Menos 13 mais 42. Agora, a gente vai partir para a nossa última etapa, né? Que é a de adição e subtração. Aqui não vai ter prioridade em relação à posição de adição e subtração. Você resolve a primeiro aparecer. O que aparece aqui primeiramente é a soma. Então, a gente vai somar. 25 com mais 3 vai dar igual a 28. Menos 13 mais 42. Aqui, ó, nós temos a subtração. 28 menos 13 vai dar igual a 15. 15 mais 42. Isso aqui a gente vai ter como resultado 57. 57 é o nosso resultado final aqui da nossa expressão numérica. Tá vendo que a gente não fez de forma aleatória, direta? A gente foi seguindo essa prioridade que está estabelecida aqui. Então, se você seguir realmente essa ordem aqui, você vai conseguir realmente chegar ao resultado correto. Então, a gente fez primeiro a nossa potenciação e radiação. Para depois a gente fazer a nossa multiplicação ou divisão, vai depender de qual operação vai estar na sua expressão. Para depois a gente finalizar resolvendo a parte de adição ou subtração. Então, você seguindo realmente essa ordem, essa prioridade, não tem como o seu resultado dar errado, tá bom? E tem que prestar atenção, porque se você errar qualquer ordenzinha dessa, pronto, vai colocar todo o trabalho a perder. Então, esse tipo de expressão, você tem que prestar bastante atenção mesmo, para poder resolver tudo bem direitinho, tá bom? Vamos seguir aqui para o nosso segundo exemplo, que aqui a gente já tem alguns elementos a mais que aquele primeiro, né? A gente já tem uma chave, a gente já tem um colchete, já tem um parêntese. A gente vai seguir aquela mesma ordem, resolvendo primeiro a parte de potenciação e radiação, depois partindo para multiplicação e divisão, e depois finalizando com a parte de adição e subtração. Mas só que nosso exemplo aqui, a gente também vai prestar atenção à ordem de eliminação também dos símbolos. A gente vai eliminar primeiro os parênteses, para depois a gente eliminar os nossos colchetes e finalmente eliminar a nossa chave, tá bom? Então, vamos aqui, vamos resolver aqui. Vamos abaixar primeiro aqui nosso 480, dividido, vamos abrir a nossa chave aqui, 20 vezes, abre nosso colchete, 86 menos 12 vezes, aí aqui que a gente tem que eliminar primeiro o parêntese. 5 com mais 2 vai dar igual a 7. Igual a 7. Fecha o nosso colchete aqui, elevado a 2, fecha a nossa chave. A mesma coisa, ó, baixa o 480, dividido, abre nossa chave, nosso 20,
vezes, a gente vai eliminar aqui, ó, nós temos que eliminar esse colchete, onde tem uma subtração e uma multiplicação. Então, a gente vai primeiro fazer a parte de multiplicação, ó. Abre nosso colchete, 86 menos 12 vezes 7. Se você fizer 12 vezes 7, vai ser igual a 84. Fecha nosso colchete, eleva a 2 e fecha nossa chave. Continuando, 480 dividido. Abre nossa chave, abaixa nosso 20, multiplicando. E agora a gente vai eliminar o quê? A gente já eliminou o parêntese. E agora a gente tem que eliminar o nosso colchete. Nosso colchete aqui, ó. 86 menos 84, só vai sobrar o quê? 2. 2 elevado a 2 aqui. Fecha nossa chave. Abaixa nosso 480 novamente. Dividido. Abre nossa chave. 20 vezes 2 elevado a 2 vai dar igual a 4. Igual a 4. Tá vendo? Nós já eliminamos nosso colchete. Agora só falta nós eliminar a nossa chave aqui. Abaixa 480 dividido 20 vezes 4. 20 vezes 4 vai dar igual a 80. Pronto, agora é só fazer a nossa divisão aqui, ó. 480 dividido por 80, nós vamos ter como nosso resultado 6. Tá vendo? Isso tudo aqui para a gente poder chegar a esse resultado, número 6. Mas seguindo o quê? A ordem pré-estabelecida. O que é que a gente primeiro teve que observar? A questão se tinha, primeiramente, envolvendo potenciação ou radiciação. Segundo, se a gente tinha uma multiplicação ou uma divisão. E terceiro, se a gente tinha o quê? Uma adição ou uma subtração. Mas também dando prioridade, já que no nosso exemplo também tinha os símbolos. Primeiro, eliminando o que está entre parênteses. Segundo, eliminando o que está dentro de colchetes. E terceiro, eliminando onde tiver as chaves. Tá vendo? A gente segue tanto essa prioridade aqui de cima, como essa daqui de baixo, para poder chegar realmente num resultado correto. Então, pessoal, eu vou colocar lá no grupo um exercício para a gente poder praticar essas expressões numéricas envolvendo essa temática, ou seja, para você prestar atenção em relação a essas prioridades para poder chegar a um resultado correto. Assim que você estiver tentando fazer e tiver qualquer dúvida, você pode falar comigo no privado, que eu vou estar lá para dar uma assistência, a assistência necessária para você, tá bom? Dando continuidade, pessoal, à nossa aula para os alunos do 8º ano agora. Temos como temática de hoje a parte de retas. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre sua definição e sobre sua classificação. A gente vai ver os principais tipos de retas, tá bom? Iniciando com a definição, o que seria uma reta? Retas são linhas infinitas formadas por pontos. São representadas por letras minúsculas e devem ser desenhadas com setas para os dois lados. Como está descrito aqui abaixo, pessoal. A gente tem aqui, por exemplo, uma reta S. Se você for observar, está representada aqui, ó, com a letra minúscula.
temos a reta S e temos aqui, você está vendo uma setinha para os dois lados. Como ele diz aqui que são linhas infinitas, é tanto para um lado como para o outro, tá bom? Aí, quais são as propriedades para você definir realmente, reconhecer uma reta? As principais são, elas são infinitas, como eu já tinha dito. Elas possuem somente uma dimensão, ou seja, ela é uma unidimensional, só tem uma dimensão. E numa reta existem infinitos pontos, como está representado aqui. Aqui só tem alguns, ó, que a gente pode colocar como exemplo. Temos A, B, C, D, E, F, mas aqui são infinitos pontos representados nessa reta aqui. Aí temos também como é que ela pode ser, pode aparecer. Em que posição? Temos em 3 posições. Essas retas elas podem estar tanto na horizontal, como também na vertical, e ela também pode estar inclinada. Então você vai encontrar uma reta nessas 3 posições. Ou ela vai estar na parte horizontal, ou numa vertical, ou inclinada. Partindo disso, você já sabe o que é uma reta, você já sabe quais são as propriedades dela, qual é a posição que você vai encontrar. Agora vamos ver quais são os tipos de retas. Qual é a classificação dessas retas? Primeiramente aqui, você tem o primeiro tipo de reta, que são as retas paralelas. O que significa isso? Não existem ponto em comum em nenhuma das retas. Estão em uma ao lado da outra e sempre no mesmo sentido. Você vai encontrar sempre, uma reta que qualquer, que no caso no nosso exemplo é nossa reta S e nossa reta T. Então fica sempre as letras minúsculas. E no meio tem esses 2 traços aqui representando que ela é paralela à outra. Como é que a gente está vendo aqui embaixo, nós temos essa reta S e temos essa reta T. Você pode observar que elas estão no mesmo sentido, uma ao lado da outra, né? Uma ao lado da outra, mas só que elas não têm ponto em comum. Ou seja, porque elas não estão se encontrando aqui, Elas estão aqui, uma abaixo da outra, mas elas não têm ponto em comum. Elas não estão cruzando entre si. Elas nunca se cruzam. Elas sempre ficam o quê? Somente uma ao lado da outra, uma abaixo da outra, tá bom? Elas nunca vão se encontrar, porque elas não têm ponto em comum. Seguindo nesse mesmo raciocínio, a gente tem também o nosso segundo tipo de reta, que é as retas perpendiculares. O que significa? Que elas, diferentemente das retas paralelas, elas possuem o quê? Um ponto em comum. Elas têm um ponto em comum. E esse ponto em comum vai formar um ângulo reto, que no caso aqui é de 90 graus. Nós temos a nossa reta S e temos a nossa reta T. E esse aqui, é o ponto em que elas duas se cruzam, que elas se encontram. Elas têm em comum esse ponto aqui, que tanto passa pela reta S como também pela reta T. E ela é representada por esse símbolozinho aqui, tá vendo? Como se fosse um T de cabeça para baixo. Então, diferentemente do que a gente viu lá nas retas paralelas, lá ela não possui nenhum ponto em comum, já que na perpendicular elas têm em si. Elas têm tanto o ponto em comum, como ela forma esse ângulo de 90 graus. Seguindo para o nosso terceiro tipo de reta, na nossa classificação aqui, são as retas transversais.
Essas retas transversais, elas vão ser transversais às outras retas e ela possui uma intersecção com as outras retas em pontos diferentes. Se a gente for observar, ó, a primeira não tem ponto em comum, a segunda, que é perpendicular, que já tem um ponto em comum, e essa transversal, elas têm pontos diferentes. Por quê? Ó? Ela vai ter essa intersecção, ó, que ela vai passar entre esse ponto aqui e esse outro ponto. Nós temos aqui a intersecção aqui, ó. Temos a nossa reta S, temos a nossa reta R e temos a nossa reta T, que está fazendo esse corte transversal. Ela está se atravessando entre elas duas, ou seja, transversando, ó, uma na outra. Mas só que não são em pontos iguais. Ela está fazendo essa intersecção em pontos diferentes. Ó, na reta S, ele se encontra nesse ponto. Mas já nessa reta R, é nesse outro ponto aqui diferente. Por isso que é dito uma reta transversal. E aqui, ó, você pode observar que essa reta T, que é essa daqui, ela é transversal às nossas retas S e R. E a nossa quarta e última, que tipos de reta, nós temos aqui as nossas retas coincidentes, que, diferentemente das retas perpendiculares, as retas coincidentes possuem todos os pontos em comum. Ó, como a gente viu aqui, na perpendicular que ele está falando, a gente tem o quê? Um ponto em comum. Já nas nossas retas coincidentes, não. Todos os pontos são em comum. Aqui, no nosso exemplo, nós temos aqui uma reta, uma única reta, que é R e S. Então, todos os pontos que representam essas duas retas, tanto vai ser representante de R como de S, como está aqui ao lado. Ó. Nossa reta R é igual à nossa reta S, porque todos os pontos deles são em comum. Se faz parte de uma, faz parte da outra também. Então, pessoal, ó, a nossa aula de hoje era essa. Ou seja, nós tivemos tanto a parte de definição sobre retas, as propriedades dela, e a posição e alguns tipos de retas. Então, eu vou colocar lá no grupo uma atividadezinha para a gente poder exercitar essa definição, essa classificação e poder consolidar mais o tema da nossa aula de hoje, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar comigo no privado, que eu vou estar lá para dar assistência necessária a todos, tá bom? Então, espero realmente que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima. Beijos!